17, de 2 a 7. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do rio. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Feche seus olhos. Papai, nós queremos te agradecer por a oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a tua palavra, essa palavra que é semente, que vai entrar nos nossos corações. Nós queremos nos apropriar dessa palavra, Senhor. Faça algo transformador aqui essa manhã, e também para aqueles que estão nos ouvindo, onde estiver agora também, que possa receber essa mensagem. Em nome de Jesus, pode se assentar, igreja. E eu quero usar como tópico para essa mensagem os corvos. Olha os corvos aí, um passarinho diferente, né? Parece um passo preto. A gente não está muito acostumado com os corvos aqui no Brasil, mas os corvos são interessantes. São interessantes. O Senhor podia ter usado qualquer tipo de pássaro. Você concorda comigo? Ele poderia ter usado qualquer tipo de pássaro, mas ele utiliza desse pássaro comum, que são os corvos. E eu gostaria de trazer essa mensagem aqui, não vou generalizar, mas muitos irmãos da nossa igreja são ajudadores, fiéis, colaboradores, abençoadores, generosos. Glória a Deus por você, irmão. Glória a Deus por você que nos ajuda, mesmo estando em casa, também nos ajuda. Glória a Deus pela sua vida. Vocês são abençoadíssimos. E a igreja precisa de você e desse amor. E nós já entendemos que a generosidade é nos fazer parecidos com Deus. Glória a Deus pela sua vida. Mas eu gostaria, nessa manhã, de me dirigir a dois tipos de pessoas. Aos crentes que estão na igreja, mas que não estão ajudando. E que pensam assim, eu não posso ser usado por Deus. Deus não me usa. Eu não sei fazer muita coisa. Eu gostaria de ajudar mais, mas eu estou incapaz de ajudar. Eu quero me dirigir a você. E eu quero me dirigir também a uma outra classe de pessoas, que é para aquela pessoa que não conhece esse amor que nós conhecemos de Deus, que não tem essa relação com Jesus que nós temos. Quero me dirigir a essas pessoas também, que são muitas. Talvez não aqui, mas que possa nos acompanhar em qualquer momento aí, nesse momento está nos acompanhando. Sentem que a vida é um desperdício, que estão sendo abusadas, que estão sendo ali incapazes, infelizes de produzir alguma coisa. A gente lê um texto aqui em que o profeta Elias, só para entendermos, Elias foi um dos maiores profetas que viveu na sua época. Um grande profeta. E ele vivia numa época em que o rei era o Acabe. E esse Acabe era um doidão. Esse Acabe fazia coisas que desagradavam a Deus. E Elias chegou para esse Acabe, cheio do Espírito, e falou assim: Acabe, a chuva vai acabar. Não vai chover mais aqui, até que eu mande. Olha que homem poderoso. E Deus fala: Elias, vai agora para o lado de um ribeiro, fica lá, que eu vou mandar quem alimentar vocês? Os corvos. Vou mandar os corvos alimentarem você. E os corvos vão te alimentar. O interessante é que Deus usou corvo. Isso me impactou, a mensagem me impactou, porque Deus usou corvos. E eu posso garantir para você que na Bíblia era considerado impuro. Mas eu quero, com essa passagem, te dizer que Deus pode, assim como utilizou algo impuro aos olhos dos homens, Deus pode usar cada um de nós para o reino dele, sendo crentes ou não crentes.
E eu quero trazer isso para você. Deus também usa corvos para alimentar o reino de Deus, alimentar as coisas de Deus. Então não importa o que você anda fazendo, ou quem você seja, ou se você sabe cantar, ou se você não sabe cantar, não tem o dom da voz como esse menino tem aí, maravilhoso, os dois aí, 2 Gabriels, bênção. Não sabe tocar, como Jonas e Klaus, não sabem pregar, independente, Deus quer te usar, e Ele pode te usar. O diabo coloca coisas na nossa cabeça, de que a gente é incapaz, de que a gente não consegue, de que é impossível, mas Deus utiliza os corvos, não vai usar você, irmãos? Deus utiliza aquilo que é imundo aos olhos dos homens, para o reino de Deus, não vai usar a gente, que somos imagem e semelhança dele. Deus é maravilhoso, e Satanás vem com essa ideia de que você não pode. Para com isso, você pode. Você pode. Porque você tem um Deus maravilhoso que zela por você, que ora por você. Jesus Cristo está ali orando, intercedendo por nós. E o interessante nessa passagem, que Deus, ao utilizar esse corvo, essa ave impura, Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. E o que Deus está nos ensinando essa manhã? Ele está mostrando que Ele sempre utiliza aquele que Ele quer. Ele não utiliza simplesmente o mais bonito, Ele não utiliza o mais capaz, Ele não utiliza, sabe, graças a Deus por isso. Ele utiliza corvos também, graças a Deus pelos corvos, porque aí eu me incluo nisso. Quando eu me recém-convertido, antes de ser convertido, a primeira vez que eu vim nessa igreja, já contei isso algumas vezes, foi interessantíssimo. Conhecia, então, minha namorada, Cristiane, filha do pastor Rubens, lá no banco, e um dia eu cheguei para ela, falei, você é linda demais, quero namorar com você. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, me encontra lá na minha casa. Falei, já na casa dela, né? Ela me deu o endereço da casa dela, Rua Taquari, 96. Aqui, né? Para eu com o carro ali, eu tinha um Gurgel na época, um Gurgelzinho. Parei o carro ali. Aqui que ela mora? Casão, né? Aí quando eu entro ali, está ela aqui ensaiando coral. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja. Mas eu sabia muito pouco sobre a fé, eu sabia muito pouco sobre Deus, não sabia nada, na verdade. Primeira vez que eu entrava numa igreja evangélica. E aqui comecei a frequentar, né? E aí o pastor Rubens lançou, na época, uma campanha, comprar um lote, que hoje é o nosso lote lá de trás, graças a Deus, aquele lote que tem a quadra, está tudo pintado, forma de estacionamento. E nessa época o pastor lançou essa campanha, e eu recém-chegado na igreja, ouvindo aquilo, sei lá, alguma coisa falou assim, Ramaia, você pode ajudar? E ele estava com dificuldade nessa época, de conseguir, talvez, eu não me lembro muito bem, talvez a entrada do financiamento do lote, ou o restante, eu não sei, se estava faltando uma verba. E eu fiquei impactado com aquilo, vendo o desdobramento dele, ele falava comigo, nossa, está difícil. Irmãos da própria igreja, não querendo comprar o lote. Era uma grande oportunidade. Isso realmente mexeu comigo. Eu falei assim, não, deixa eu ver o que a gente pode fazer, né? E aí eu também, sem recurso, jovem, peguei aquilo e levei para uma pessoa. Levei para uma pessoa para mostrar, né, o projeto, e só para você ver também como que Deus utiliza corvos. Eu vendo essa luta para comprar esse lote, e que o lote hoje é uma bênção, é o nosso estacionamento, existe projeto para aquele lote, de construção, de estrutura, existe um projeto ali, muitas festas nós já fizemos ali, muitas campanhas, muita coisa evangelística, muitas almas renderam a Jesus ali. Estávamos com dificuldade de comprar esse lote, e de repente, eu chego para essa pessoa, vendo essa luta toda da quadra, né? E Deus sempre tem um corvo. Você pode falar isso para mim? Deus sempre tem um corvo.
Um homem que não conhecia Deus, um homem que não frequentava a nossa igreja, um homem cheio da nota, rico, meu pai. Cheguei para ele e falei: pai, a situação é essa. Ele deu um cheque, num valor, que eu nem me lembro, e eu trouxe para o pastor Rubens, feliz da vida. E ele aceitou esse dinheiro, não foi, pastor? E nós compramos o lote. Deus sempre tem um corvo pronto, pastor Moisés. Mas a gente acha impuro. Ah, não, é dinheiro impuro. Deus dá ordem aos corvos para a obra de Deus. Deus dá ordem aos corvos para alimentar um profeta. E é interessante que o profeta, quando a gente lê o texto, ele não recusa a comida e o alimento. Os corvos vêm, ele pega e come. Ele não fala assim: não, você é impuro, meus olhos santos não podem te ver, não posso te tocar, não posso... Não. Ele simplesmente recebe aquilo e recebe o alimento, né? São tantas experiências nesse sentido de corvos, que eu tenho certeza que o pastor tem outros grandes exemplos. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Aconteceu recentemente, em meio à campanha das primícias, mês passado. E a gente estava aqui um dia no culto à noite, né? Pregando sobre primícias, falando. Aí a gente que prega aqui, a gente sabe quem está no auditório, a gente olha todo mundo. E eu vi um rapaz sentado ali, perto de vocês aí, Dani e Ricardo. Sentou-se aí, ouviu a mensagem, ouviu a palavra. Nesse dia teve apelo, ele aceitou Jesus ali. E no final do culto ele chegou perto de mim, né, para conversar. E tinha um jovem do meu lado. Esse cara tinha mais ou menos uns 30 anos. Aí ele falou assim: pastor, eu senti muito essa mensagem, gostei demais, impactou minha vida. Ele estava emocionado, ele estava arrependido, porque eu tenho que te falar uma coisa, pastor. Mas eu gostei desse negócio de primícia, pastor. Como é que funciona isso? Aí eu expliquei de novo a primícia. Aí ele falou assim: eu vou trazer a primícia. Aí o jovem foi embora. O jovem que estava do meu lado falou: misericórdia, ele é imundo, ele é corvo. O que eu falei para o jovem? Está na mão de Satanás há muito tempo, vai vir para a igreja, irmãos. Se ele quiser trazer a verba, vai vir para a igreja, porque Deus utiliza corvos para alimentar a obra de Deus. Não vou recusar, não. Você que está nos ouvindo aí, que é um corvo, pode trazer, irmãos. Traga para a casa do Senhor. Ó, hoje de propósito nós até acendemos essas luzes aqui para a gente explicar um pouco mais sobre isso. A gente está nessa campanha de iluminação, né? À noite isso aqui vira outra igreja em termos de ambiente. É muito legal. Você que não vem à noite, vem à noite aí um dia. Quem vem à noite aí? Não é legal? Vocês que não vêm, passa a vir também. É muito divertido. É o culto da igreja, irmãos. Não é um culto de jovens, é o culto da igreja Renascença, né? Com um formato diferente. Mas aí a gente, nesse projeto todo, lá na iluminação, de comprar, não sei o quê, queria comprar essas 4 que estão aqui em cima. Aí nós fomos fazer o orçamento, R$12 mil. Falei: tá, a gente já investiu em tanta coisa aqui, mas R$12 mil é muito dinheiro. Aí eu comecei a orar a Deus a respeito disso. Na hora que eu comecei a orar, Deus me levantou um corvo. Ó, tem um corvo ali em São Paulo. E esse corvo tem até nome. Eu liguei para o corvo. Ô, meu velho, o corvo, eu não posso falar o nome? Posso, pastor? O corvo tem nome, chama Daniel. Falei: Daniel, eu estou com um projeto para a igreja. Assim, sabe? E custa R$12 mil. O Daniel chegou, que é o corvo, falou para mim: qual que é a conta da igreja? Em 10 segundos eu mandei a conta para ele. Meu Deus do céu, ele não mandou, não foi depósito nem TED, foi Pix. Chegou na hora. Pá, R$12 mil. Está aqui, ó. Dado pelo corvo. Fala: glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pelos corvos. O corvo é uma bênção, irmão. E a gente fica: não. Agora, para a gente já ir concluindo,
Eu não posso falar demais, que o tempo também já está correndo. Deus usa os corvos para nos abençoar. Deus utiliza pessoas fora da igreja para nos abençoar. Não feche os olhos para essas pessoas, não. É amando de Deus, aleluia. Deus pediu aos corvos para alimentar o profeta, e ele foi alimentado. Agora eu quero me dirigir a você que está nos assistindo, dizendo que Deus não cuida de você, que você é incapaz e tudo mais. Deus tem um interesse por corvos. Deus ama os corvos. É interessante que Deus não vê a gente da forma que a gente se vê. A gente se vê assim: eu sou batista. Eu sou presbiteriano. Eu sou pentecostal. Nós somos crentes. Vocês são qualquer coisa, católicos. Nós somos crentes, evangélicos. Nós somos cristãos. Vocês são pagãos. Deus não olha isso. Deus olha uma alma que tem sede dele. Independente de ser cristão ou não, Deus ama os corvos. Fala, Deus ama os corvos. Olha o que Jesus disse a respeito dos corvos. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Deus alimenta os corvos para nos abençoar. Entenda isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Eu quero orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por entendermos a Tua palavra, a Tua mensagem, através do corvo que está aí no mundo, mas que também o Senhor criou, o Senhor zela, o Senhor cuida e o Senhor alimenta. Nós oramos por esses corvos que venham encher as nossas igrejas, que venham encher Teu reino, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Queremos ser usados. Fala assim: eu quero ser usado pelo Senhor para abençoar vidas com generosidade, amor e dedicação, em nome de Jesus. Amém.